O perdão é um dos temas centrais na vida do cristão. Ele não é apenas, irmãos, uma necessidade relacional, mas também um mandamento de Deus para os seus filhos. Muitos de nós, eu acredito, que já passou por situações em que perdoar até parecia impossível. Mas Jesus nos mostra que o perdão não é uma necessidade e sim uma escolha, mas um processo profundo. Hoje vamos explorar os 7 níveis do perdão e entender como Deus nos chama para percorrer essa jornada de restauração, de cura e de liberdade espiritual. Mas antes de começar sobre esse conteúdo tão abençoado, queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever aqui e ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente desejo enviar conteúdos como esse para te libertar, para te abençoar e te ensinar a viver uma vida melhor aqui na Terra. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, como eu falei, o tema, os níveis do perdão, é algo muito delicado. E antes de a gente entrar sobre os níveis, é importante a gente entender o que é o perdão, né? Precisamos entender o que significa realmente. Então vamos lá. Perdão não é esquecer. Tem que deixar isso muito claro ao seu coração. Muito menos ignorar o mal feito, nem justificar a ofensa da pessoa. Perdão é soltar o peso da mágoa e libertar a pessoa que te feriu para que Deus possa agir. O perdão é uma chave espiritual que liberta tanto a pessoa que perdoa, tanto a pessoa que recebe o perdão. Pessoas que não perdoam, irmão, elas vão morrendo por dentro aos poucos. Elas vivem um tormento verdadeiro. Às vezes elas querem esquecer das coisas, só que elas vivem lembrando, elas vivem voltando a essa situação. Então, muitas vezes, o perdão vai ser mais prejudicial a quem sofreu, do que o agressor que cometeu. Então, assim, Jesus, ao responder Pedro, ele nos ensina que o perdão não tem limites. A ofensa, sim, ela pode até ser repetida, mas o perdão deve ser oferecido sempre que necessário. Ele fala até 70 vezes 7. E a Bíblia é muito clara em dizer que aquele que não perdoa não será perdoado. Então, perdoar é uma questão também de inteligência, de libertação e de cura para a sua alma. O primeiro nível do perdão, irmãos, é reconhecimento da dor. O primeiro passo no processo do perdão é reconhecer a dor que foi causada na sua vida. Muitas vezes tentamos mascarar ou minimizar o que aconteceu com a gente, os nossos sentimentos. No entanto, para perdoar precisamos primeiramente ser honestos sobre os nossos sentimentos e a situação que se encontra no nosso coração. Reconhecer a dor não é fraqueza, mas sim o primeiro passo para a cura. Salmos 34, 18 diz o seguinte: Perto está o Senhor do que tem um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ou seja, Deus se aproxima de nós quando reconhecemos a nossa dor e buscamos a Ele. Então reconheça a sua dor, abra o teu coração e busque ao Senhor para ser curado. O segundo nível do perdão é escolha perdoar. O perdão não é um sentimento, e sim uma decisão. O segundo nível do perdão é escolher perdoar, mesmo que as emoções não acompanhem imediatamente. Quero deixar isso muito bem claro. A escolha de perdoar é uma obediência ao mandamento de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz o seguinte: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor perdoou.
Se você deseja ser curado, como eu tenho falado, você precisa liberar perdão. Não é por sentimento. Às vezes as pessoas falam assim, quando eu sentir, pastor, eu vou liberar perdão. Não, perdão é um mandamento. E mandamento a gente obedece. Não é um sentimento, sim um mandamento. Bom, terceiro nível do perdão como ato de fé. Depois de você escolher, irmãos, perdoar, você precisa agir em fé, crendo que Deus dará forças para você perdoar verdadeiramente o ofensor. Muitas vezes não sentimos a vontade de perdoar, mas quando damos um passo de fé, Deus trabalha nos nossos corações. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível de agradar a Deus. A fé nos ajuda, irmãos, a confiar em Deus e dar a capacidade para perdoar. O quarto nível do perdão é liberar o ofensor, né? Isso significa que você precisa deixar de lado o desejo de vingança pessoal. Quando liberamos alguém, estamos confiando que Deus pode lidar com a pessoa e com a situação de acordo com a justiça. Eu bem sei disso, irmão, porque existem situações na nossa vida que as pessoas fazem coisas tão terríveis, falam da gente, mentem, né? Procuram prejudicar a nossa índole, o nosso caráter, que às vezes dá essa ira dentro do nosso coração, esse sentimento de vingança. Mas eu quero te dizer que Deus que tem que fazer justiça. Então, assim, que você possa confiar em Deus e deixar a sua justiça pessoal de lado e deixar a justiça divina entrar. Saiba que Deus é um justo juiz. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, esse versículo de Romanos 18, ou melhor, 12, 19, fala muito claro: minha é a vingança, eu retribuirei, ou seja, Deus irá fazer justiça por mim e por vocês. Então, liberte-se do ofensor. O quinto nível do perdão, irmão, é cura interior. Depois de liberar o ofensor, começa a experimentar a cura interior. Deus restaura as nossas emoções, a nossa mente, à medida que deixamos o perdão fluir. Isso pode ser um processo, e todo processo às vezes pode ser demorado, mas nesse nível aqui começamos a sentir a leveza do fardo removido. Por quê? Porque enquanto você não liberta do ofensor, como eu falei, para que a cura possa entrar, a tua mente fica agitada. Você só de ouvir ou lembrar da situação, você começa a ficar com raiva, começa a ficar com ódio. Você está entendendo? Isso prejudica o teu corpo. Então, assim, a partir do momento que você libera, a cura de Deus vem sobre a sua vida. Salmos 147:3 declara: Ele é a cura do nosso coração quebrantado e cuida das nossas feridas. O sexto nível do perdão é a restauração do relacionamento. Ou seja, claro, nem sempre o perdão restaurará, né, o relacionamento de acordo como a gente gostaria ou que a palavra fala, mas o perdão deve levar à reconciliação. Este é um dos níveis, eu acredito, irmãos, mais difícil, mas que tem muito mais recompensa. Existem situações que dá para oferecer o perdão e haver uma restauração no relacionamento, e existem situações, infelizmente, que não dá, né? A Bíblia vai falar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. A Bíblia vai deixar clara também que o que depender de nós, quando a Bíblia fala nós, está falando dos filhos do Senhor. A gente deve viver em paz com todas as pessoas. Então, assim, se você puder e ver uma oportunidade, tiver um coração obediente ao Senhor, você vai procurar restaurar o seu relacionamento. Desde, claro, que a restauração
seja possível. Existem situações, como eu falei, volto a repetir, que é impossível e prejudicial. Então procure. O sétimo e último nível do perdão é o perdão completo e libertador, né? Onde tantas pessoas que perdoam o ofendido e aquele que liberou são completamente livres. É aqui que experimentamos a verdadeira libertação, não é apenas no emocional, mas também, irmãos, eu quero deixar claro que é no espiritual. O perdão liberta o ofensor e principalmente liberta quem perdoa. João capítulo 8, versículo 36 vai dizer o seguinte: e se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Bom, concluindo, o perdão é uma jornada de obediência e cura, né? E fé, irmãos. Passar pelos 7 níveis do perdão nos leva a uma vida mais leve, alinhada com o coração de Deus. Se você está carregando mágoas e está ouvindo essa palavra neste momento e tem ressentimento no seu coração, Jesus te convida hoje para começar essa jornada de perdão. Quando perdoamos, não só obedecemos ao mandamento de Deus e à palavra, mas também experimentamos a liberdade que só o perdão pode trazer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse ensinamento sobre o perdão. Pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar como Jesus nos perdoou. Cura o nosso coração e nos leva por essa jornada de perdão. Que possamos viver livres e em paz. Que possamos confiar na tua justiça e experimentar a restauração que o perdão traz. Que todas as pessoas que estão conectadas comigo neste momento possam ter força e coragem no coração para liberar o perdão para os seus ofensores, Pai. E se possível, Pai, eu quero declarar profeticamente nesta manhã que haja restauração nos relacionamentos, se possível, para que a tua glória possa se manifestar em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, se alguém aqui ainda não perdoou, comece essa jornada de perdão. Ore, peça a Deus ajuda para que você passe pelos 7 níveis do perdão. Confie nele em cada passo da vida dele. Queria pedir para você que se sentiu tocado profundamente com essa mensagem sobre os 7 níveis do perdão, a comentar aqui: eu decido perdoar hoje. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para você receber mais mensagens impactantes como essa. Vamos crescer juntos na fé através da palavra de Deus. A palavra de Deus também diz que aquele que abençoa um profeta na qualidade de profeta recebe galardão de profeta. Cada compartilhamento que você faz, cada mensagem que você envia para suas famílias e amigos, Deus irá te recompensar grande mesmo. Muito obrigado por assistir até o final aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, que te dê forças para você perdoar, assim como Ele nos perdoou. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.